Hoje eu trouxe para vocês o famoso bolo de feira com calda, que nada mais é que um bolo recheado, regado com uma calda especial. Estão em alta e fazendo o maior sucesso. Mas você não precisa participar de uma feira para começar a vender. Você consegue vender aí mesmo, da cozinha da sua casa. Neste vídeo você vai aprender 3 bases de recheios frios. Vamos fazer o bolo ouro branco e o bolo viúva negra. E uma massa coringa, fofinha, maravilhosa, que você pode trabalhar com ela de diversas maneiras. Eu interrompi a minha série de vídeos para trazer essas informações para vocês, porque tem muita gente que tem dúvidas de como trabalhar com esse tipo de bolos em casa. Essa gravação é direto da minha produção. Era um dia de preparação de um delivery que eu tenho em casa. Então eu resolvi gravar em tempo real para vocês. Hoje eu acabei fazendo tudo no improviso, mas se tudo der certo, eu quero fazer um cenário especial para trazer receitas para vocês, de um tema que eu sou especialista, o faça e venda. Então, para você ficar por dentro de todas as novidades do mundo da confeitaria e não perder nenhuma receita, clique agora em inscrever. Curta esse vídeo para eu saber que você gostou e ative os sininhos de notificação. Assim, todas as vezes que eu postar um vídeo, você vai ficar sabendo. E agora, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Oi, Elo aqui, você está no canal Confeitando com a Vida. Vamos lá? Vamos à obra. Então, vamos começar aqui colocando 5 ovos grandes na batedeira. Se os seus ovos forem muito pequenos, você vai colocar 6. Depois eu vou deixar a receita aqui na descrição do vídeo e vou trazer também a receita em gramas para facilitar. Vamos acrescentar 2 xícaras de açúcar. A minha medida é aquela de 220 ml. Nessa massa, a gente vai utilizar o emulsificante. Muita gente tem preconceito contra o uso do emulsificante, por dizerem que o emulsificante faz mal à saúde. Mas, gente, eu seria hipócrita se eu dissesse que um bolo recheado é saudável. Não quer dizer que a gente não possa comer de vez em quando, ou sempre, né? A escolha é sempre nossa. Eu utilizo esse aí da do Porto. Nessa receita eu coloquei 10 gramas. E o emulsificante é usado para emulsionar, misturar 2 ingredientes que não se misturam, por exemplo, óleo e água. Assim fica uma massa mais homogênea e estabilizada. E aqui esses ingredientes vão bater por mais ou menos 5 minutinhos, até dobrar de volume e formar um creme fofo e esbranquiçado. Vamos acrescentar agora uma xícara com mais ou menos 3/4 cheios de água. E o restante nós vamos completar de óleo. Vamos colocar a nossa mistura ainda batendo. Neste momento também eu coloco 1 colher de essência de baunilha. Eu já tinha colocado dentro da água, mas eu esqueci de gravar. Deixamos bater uns 30 segundinhos aí só para misturar tudo e acrescentamos a farinha de trigo. Nessa hora, quem tiver toque vai cair para trás, porque eu fiz a maior bagunça. Me desculpem, eu estava fazendo um certo malabarismo para não atrapalhar a gravação. Vamos acrescentar aí 3 xícaras de farinha de trigo, com a batedeira em velocidade reduzida. Se você tiver uma certa prática, você já pode jogar ingrediente direto aí no bol da batedeira. Se não, você coloca aos poucos e vai mexendo com as mãos. As mãos segurando o batedor, né? É claro, vai que o emulsificante nos permite fazer essa mistura batendo na batedeira, porém também não podemos bater demais, senão a gente vai acabar perdendo aí o ar e a cremosidade dessa massa. Vamos acrescentar 1 colher de fermento, eu utilizo a tampinha do potinho mesmo. E eu vou te mostrar os movimentos que devemos fazer para mexer uma massa desse tipo. Você vai mexendo de baixo para cima, trazendo a massa de baixo para cima, mexendo suavemente para que não percamos aí as bolhas de ar, que é o que dá maciez à nossa massa. Gente, olha a textura dessa massa, é perfeita, perfeita, maravilhosa, saborosa, não tem como dar errado. Essa massa vai me render 2 formas de 20 centímetros. Eu já untei elas com desmoldante e eu faço a divisão delas assim. Em uma forma eu vou colocar um pouco mais que a metade. E em outra, eu vou colocar um pouco menos que a metade. Na hora de montar o bolo, a massa que estiver mais alta, eu vou dividir em 2 camadas. Você poderia também dividir essa massa em 3 e colocar em 3 formas. Assim, elas vão assar mais uniformes. Porém, eu acho mais prático desta forma. E vamos raspar até a última gota. Aqui vamos levar ao forno a 180 graus durante 30 a 40 minutinhos. O meu forno é bem potente, então aqui é rapidinho. Enquanto o meu bolo assa, eu já vou partir para o recheio.
Neste dia eu tive alguns imprevistos, então estava bastante atrasada. Resolvi poupar tempo fazendo meu recheio no micro-ondas. Isso mesmo, é a mesma receita de um brigadeiro que a gente faz na panela. Porém, vamos levá-lo ao micro-ondas. Enquanto ele cozinha, fazemos outras coisas. Levei a minha mistura ali ao micro-ondas durante 3 minutinhos. Enquanto isso, vamos bater o nosso creme de chocolate. Aqui eu chamo de trufa intensa, mas é um creme de chocolate mesmo. Vamos colocar no bol da batedeira 400 gramas de recheio. Pode ser brigadeiro de leite ninho, brigadeiro ao leite, doce de leite. Junto desse creme, vamos acrescentar 500 ml de chantilly líquido. Um chantilly de qualidade faz toda a diferença. Eu uso esse da Fleischmann e eu amo. O sabor dele é bem suave e lembra sorvete. Vamos levar a batedeira até formar textura de pico. E você se lembra do brigadeiro que eu coloquei no micro-ondas? Já se passaram 3 minutos. Nós vamos levar esse brigadeiro ao micro-ondas de 3 em 3 minutos e durante essas pausas vamos retirá-lo para mexer, até chegar na textura que nós precisamos. Este levou cerca de 12 minutos para ficar pronto, mas eu vou mostrando para vocês em tempo real, para que vocês entendam. As pausas para mexermos são necessárias, pois assim ele cozinhará uniformemente e evitamos que o nosso brigadeiro se queime. Este foi o resultado do batimento do brigadeiro com o chantilly. Quando chega a este ponto em que o creme começa a se desgrudar do batedor, grudando nas laterais, formando esse oco no meio. Vou acrescentar 250 gramas de chocolate em pó, 50%, e é importante que esse chocolate seja de boa qualidade. Existem algumas marcas no mercado que são horríveis e você vai estragar a sua receita. Dê uma leve misturada antes de levar de volta à batedeira, caso contrário vai ser uma bagunça que só. E aqui está o resultado do nosso creme de chocolate. Caso ele fique muito poroso, muito firme, você pode ajustar essa textura acrescentando chantilly líquido ou até mesmo o leite gelado, até que chegue à textura que você quiser. E olha só quem apareceu aqui de novo. Vamos dar mais uma mexidinha para levar ao micro-ondas mais uma vez. Aqui nosso brigadeiro já vai tomando forma, mas ainda não é o ponto que eu preciso. Vou mexer bem para homogeneizar esse creme. Ao total, foram 4 ciclos de 3 minutos. 12 minutos ao todo, mas isso vai depender da potência do seu micro-ondas. Aqui nós já temos o nosso brigadeiro finalizado. Parece que vai dar tudo errado, mas é isso mesmo. É só mexer bem que ele vai voltar ao normal. E este é o ponto que precisamos. O doce cai em pelotas e não se mistura com o doce de baixo. Ele vai formando montinhos. Assim você pode rechear o bolo que você quiser. Essa técnica de brigadeiro sem fogo já me salvou diversas vezes. 3 minutos parece pouco, mas dá para fazer muita coisa. E no montante faz toda a diferença. E olha só quem já assou a nossa massa. Vamos reservar e já colocar no fogo a calda que vamos usar para molhar os bolos. Eu utilizo a calda de açúcar. Para mim, essa é a melhor calda e depois eu vou explicar o porquê. Como viram aí, eu vou utilizar o mesmo recipiente. Já coloquei um creme de leite, um leite condensado, uma colher de chocolate em pó 50% e uma colher de manteiga ou margarina. Acrescentaremos também uma colher rasa de farinha de trigo. E não, o brigadeiro não vai ficar com gosto de farinha. É uma colher rasa e não uma xícara. Essa farinha vai atuar como um espessante e vai nos ajudar a chegar no ponto em que desejamos. Por que não utilizei no outro? Porque, por incrível que pareça, o leite em pó já faz esse efeito. Levamos ao micro-ondas e vamos fazer o mesmo processo, mexendo e levando novamente ao micro-ondas. Completos mais um ciclo de 3 minutos. É importante que você utilize algo para proteger a sua mão de queimaduras, ou você pode mexer dentro do micro-ondas mesmo. Eu estou tirando para que vocês possam ver. Mais uma vez e estamos quase lá. Mais 3 minutinhos e prontinho. Eu já cheguei a colocar de 5 em 5 minutos, mas para quem ainda não tem prática, é melhor começar de 3 em 3. Enquanto o brigadeiro cozinhava, eu já adiantava a massa de chocolate. O processo e a receita é a mesma. A diferença é que acrescentamos meia xícara de chocolate à receita. Na hora de acrescentar a farinha de trigo, acrescentamos também o chocolate em pó 50%. Vamos começar
o processo de montagem dos bolos. Já dividi a minha massa em 3 partes e vamos começar com o bolo ouro branco. Eu utilizo a trufa ainda em temperatura ambiente, pois isso facilita o manuseio. Vou acrescentar meia xícara aproximadamente de xerém de amendoim. Eu acrescento aqui mesmo na forma, mas você pode misturar num recipiente se achar mais fácil. Vamos colocar a segunda camada de massa e regar com a nossa calda de açúcar. Nessa calda, para cada 2 xícaras e meia de água, 1 xícara de açúcar. Leve ao fogo até ferver durante 1 minutinho. Depois de fria, acrescente 1 colher de essência de baunilha. Antes eu utilizava a calda de leite condensado, mas por que agora eu optei por esta calda? Na minha opinião, ela deixa a massa do bolo mais leve e acentua o sabor da massa. Para fazer a segunda camada de recheio, pegamos o nosso brigadeiro de ninho já frio e vamos misturar suavemente com 150 gramas de chantilly já batido, em ponto firme, poroso. Vamos colocar aqui na nossa massa, vou colocar com a espátula mesmo. Agora eu vou utilizar cerca de 8 bombons picados e colocar junto desse recheio. Eu havia reservado um pouquinho de recheio e vou agregar a esses bombons para que quando eu colocar a outra camada de massa, essa massa possa se aderir ao recheio. Vamos molhar novamente e levar à geladeira para descansar por no mínimo 6 horas. Agora vamos montar o nosso bolo Viúva Negra. Eu mesma dei esse nome, porque é todo de chocolate com geleia de frutas vermelhas. Estou utilizando aí novamente a nossa trufa intensa. E para dar uma quebrada, eu vou acrescentar cerca de 200 gramas de geleia de frutas vermelhas, que nada mais é que um purê de frutas vermelhas congeladas, reduzidas no fogo com açúcar. Depois, se vocês quiserem, eu posso trazer como eu faço aqui. Vamos selar essa geleia agora com o nosso creme de chocolate. Agora vamos pegar o nosso brigadeiro de chocolate feito no micro-ondas. E aí, você ainda tem dúvidas de que brigadeiro feito no micro-ondas dá certo? A textura macia como um brigadeiro feito na panela. Aqui eu poderia ter usado 1,5 receita de brigadeiro para que essa camada de recheio ficasse mais grossa, já que não se trata de um bolo de mesa de festa, e pelo fato de que as fatias de feira chamam a atenção justamente por serem bem recheadas, e por ter aquela caldinha especial que eu também vou te ensinar aqui. Mas eu vou ser bem sincera, essa quantidade de recheio não deixou o nosso bolo menos especial. E agora nós vamos pular para a parte talvez mais esperada, as famosas caldinhas do bolo de feira. E há inúmeras receitas, inúmeras formas de fazer essa delícia. Mas depois de vários testes, essa foi a que eu mais me adaptei e mais gostei. E eu vou contar para vocês aqui, em primeira mão. Então você pode retribuir o meu carinho deixando um like no meu vídeo, pode ser? Não vai te custar nadinha. Então vamos lá? Eu peguei aqui 200 gramas de brigadeiro de ninho e acrescentei 50 gramas de chocolate em pó 50%. Esse meu ainda estava quente, então facilita aí o processo de mistura. Não tem problema se estiver frio, porque vamos bater esse creme no liquidificador. Inclusive, você já pode pesar direto no liquidificador. Vamos acrescentar 100 ml de leite condensado, 150 ml de chantilly líquido. Isso vai trazer sabor, fluidez e gordura a nossa calda. Você pode substituir o chantilly por creme de leite, mas eu amei o efeito que o chantilly traz. Mas eu torno a repetir, tem que ser um chantilly saboroso, de qualidade. Quando esfriar, vai ter a textura de calda. Olha a cremosidade, olha que lindo isso fica. Isso vai me render aproximadamente 500 ml. E essa calda vai poder ficar guardada em até 7 dias na geladeira. Na nossa calda branca, eu fiz o mesmo processo, porém acrescentei mais 100 ml de creme de leite. Podem acreditar que essa calda não vai ficar enjoativa, não vai ficar muito doce. Ficou na medida certa. Eu fiz vários testes e essa foi a que eu mais me identifiquei. Eu disse que mostraria tudo, então é tudo mesmo. Vamos partir agora para a decoração dos nossos bolos de feira. Vamos utilizar para cada bolo aproximadamente 350 ml de chantilly. Eu vou acrescentar 1 colher cheia de pó para sorvete ao nosso preparo. Isso vai fazer com que o nosso cliente queira comer tudo, até o chantilly. Tem gente que come o bolo, mas não gosta do chantilly. E isso
vai impedir esse problema. Depois é só levar para bater como de costume. Depois de ter chegado ao ponto, eu ainda acrescentei um fiozinho de leite condensado para ajudar a aveludar esse creme. Eu não vejo necessidade de uma pré-espatulagem, contando que eu vou cortar esse bolo logo em seguida. Então eu coloco o creme na manga que vai diretamente no bolo. Agora vamos espatular esse bolo para dar um acabamento mais bonito. Veja bem que eu não inclino a espátula. A espátula fica rente ao bolo e ao pratinho, formando um ângulo de 90 graus. Se você inclinar a espátula, você não vai conseguir com que as linhas se casem ao final. Não precisa pressionar a espátula com força ao bolo. Para fazer os suspirinhos, eu utilizei o bico 1M da Wilton. Pressiono o bico contra o bolo e paro de apertar assim que puxo para cima. Vamos dar um toque especial a este acabamento com bombons picados ao meio. Vou colocar também um pouquinho de granulado Melken ao redor desse rodapé, mas isso também é opcional. E o nosso toque final é a própria caldinha do bolo, aquela lá que nós fizemos anteriormente. E no estalar de dedos vamos confeitar agora o bolo Viúva Negra. Mesma quantidade de chantilly, no lugar do pó de sorvete, 2 colheres de chocolate em pó. Percebe-se aí que o bolo tem um desnível, mas nós acertaremos isso no chantilly. Com a própria espátula de alisamento, vamos fazer umas ondinhas na lateral. E a caldinha entra em cena mais uma vez. Vamos fazer um efeito de drip cake. É uma caldinha mais fluida e mesmo que ela escorra até embaixo, não tem problema. Vamos fazer umas ondinhas agora com um bico 1M da Wilton mais uma vez. Esse bico é maravilhoso e muito versátil. E agora vamos dar um toque final especial, porque os meus clientes amam um brigadeirinho enrolado. Hora do suspense, vamos acabar logo com isso. Olha só o que eu havia dito sobre o recheio, mas como vai aquela caldinha maravilhosa, o bolo fica saboroso por completo. Vamos focar nos detalhes porque a propaganda é a alma do negócio. Anota essa. Esse bolo você pode cortar de acordo com os pedidos ou pode já fatiá-lo e armazenar diretamente nas embalagens. De acordo com o armazenamento, eles têm a validade de 5, 7 dias tranquilos na geladeira. Estes sabores podem ser congelados por até 60 dias e a calda eu adiciono na hora de entregar para o cliente. Os valores vão depender da sua região e do seu custo de produção. Eu moro no interior da Bahia e aqui eu vendo uma fatia generosa a R$ 15 e 2 fatias por R$ 26. Temos que precificar corretamente e educar nosso cliente a saber que isso é uma sobremesa gourmet. Quer sobremesa barata? Tem que escolher aqueles docinhos que ficam no caixa do mercado. E é isso, pessoal. Será que eu consegui tirar alguma dúvida de vocês? Eu gravei tudo com muito carinho e deu um trabalhão. Me deixa um comentário se você chegou até aqui que eu vou adorar bater um papo com você. Beijos da Elô!